Olá, estudante, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, Ézio é o nosso intérprete, nesta aula que vamos discutir ética e convívio social, compromisso e responsabilidade. Olha a importância, que a gente tem na discussão da aula de hoje. Convido vocês para a gente dar uma olhada no objetivo da aula de hoje, a analisar a relevância da aplicação dos valores de compromisso e responsabilidade e suas implicações práticas para a construção de uma sociedade mais democrática. Olha aí a importância, do compromisso e da responsabilidade. Então, relembrando, a gente aprendeu sobre o conceito de ética, oposição pessoal, oposição social, dever e liberdade, até onde nós temos o nosso direito, até quando começa o direito do próximo, quais são os deveres que nós temos enquanto cidadãos, E vamos estabelecer aí as diferenças, entre dever, entre liberdade e a aplicação desses conceitos na nossa vida do dia a dia, na nossa vida dentro da escola, dentro da família, na sociedade, nas relações sociais que a gente estabelece aí ao longo do nosso dia a dia. E aqui para vocês, Sócrates, o primeiro nome importante da filosofia da ética antiga. Então é Sócrates que traz esses conceitos que a gente estudou, que a gente analisou, que a gente discutiu aí sobre ética, sobre dever, sobre liberdade, em sermos pessoas éticas nas nossas relações, E convido vocês a gente aprender, a gente discutir a palavra compromisso e a palavra responsabilidade, esses dois conceitos tão importantes, A necessidade que a gente tem em utilizar a responsabilidade, o compromisso nas nossas relações sociais, com a nossa família, no nosso ambiente escolar, na sociedade, Nós precisamos estar atentos para atuar sempre com responsabilidade em nossas tarefas e as nossas decisões. Lembre, nós temos que ter ética nos nossos compromissos, nós temos que ter ética nas nossas relações e nós temos que ser pessoas responsáveis, pessoas compromissadas com as nossas tarefas, Então aqui, para início de conversa, vamos aí começar a pensar em algumas questões, Uma agenda, gente, olha só, Algo comum, uma agenda, Eu acredito que você deve ter uma agenda, para anotar as tarefas escolares, por exemplo, E na agenda nós marcamos os nossos compromissos, marcamos algumas datas importantes, aquilo que a gente não pode esquecer, Ela ajuda a organizar o nosso dia a dia, ela ajuda a organizar as nossas tarefas de escola, as responsabilidades que a gente tem no nosso dia a dia, Nessa sociedade em que a gente tem tantas tarefas e tantos papéis sociais a desempenhar, Somos estudantes, somos aí as funções em casa que a gente desempenha, os nossos compromissos fora da escola, fora de casa, e a agenda vem para nos auxiliar, para nos ajudar. Então, e não é de hoje que a gente tem agenda, sabia? A agenda é algo que a gente utiliza já há milhares e milhares de anos, Acredita-se que a agenda, ela seja utilizada desde a antiguidade. Então, nós temos registros de agenda lá no Egito Antigo, para marcar os compromissos, não deixar a gente esquecer daquilo que é importante de ser realizado, Então, a partir do momento que a escrita surgiu, a gente tem essa ideia de agenda, de agendar os nossos compromissos, Mas foi ali a partir do Império Romano, um pouco antes de Cristo, nessa transição para a era cristã, que a agenda perdeu seu antigo formato de pergaminho, aquele papel enrolado que era um pergaminho, para passar a se parecer como um caderno, como a gente conhece nos dias de hoje, como as nossas agendas que a gente utiliza no nosso dia a dia, Então, olha aqui uma atividade para a gente pensar essa questão da utilização da agenda, do compromisso e da responsabilidade, A frase abaixo contém informações incorretas, Ela é uma frase que está escrita de forma errada. Leia a frase, identifique as informações incorretas e peço que você reescreva a frase corretamente. Lembre-se, Registre no seu caderno, socialize, compartilhe a resposta com os teus colegas de sala, Vamos construir juntos o conhecimento. Vamos dar uma olhada nessa frase que tem erros, que está escrita de forma incorreta? A agenda é uma ferramenta dispensável nos dias de hoje, surgida no século XIX para marcar os nossos compromissos
Hoje é um item de museu. Pense na frase, identifique as informações incorretas e reescreva corretamente essa frase e a gente faz a correção da nossa atividade. Galera, vamos corrigir o nosso exercício, né? Então a frase ela traz informações incorretas. Conseguiu identificar essas informações incorretas? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? A agenda é uma ferramenta dispensável, informação incorreta, né? Ela é uma coisa indispensável. Surgida no século XIX, outra informação incorreta. Para marcar nossos compromissos, hoje é um item de museu, também incorreto, né? A agenda ela é uma ferramenta indispensável nos dias de hoje. Surgida na antiguidade para marcar nossos compromissos, hoje é um item do nosso dia a dia comum e necessário nas nossas relações, para a gente não esquecer dos nossos compromissos e agir com responsabilidade, né? Então aqui, ó, compromisso. Né? A gente tem aí uma agenda cheia de compromissos, né? As aulas que a gente tem que assistir, os trabalhos escolares, as tarefas fora da escola, né? A gente às vezes tem um compromisso de ir ao médico, tem, né, pratica algum esporte, então a gente utiliza a agenda e marca os nossos compromissos. Quando pensamos em compromisso, temos que ter em mente
compromisso com a ética, né? Então a gente precisa aí utilizar esse conceito de ética nos nossos compromissos, né? A gente precisa agir com ética. Aconteceu ali um imprevisto, você não pode comparecer no seu compromisso, avise a pessoa, né? Vamos agir com responsabilidade, com ética. O compromisso com a verdade. A gente sempre precisa ter esse compromisso em falar a verdade, né? Em trazer os fatos da maneira como eles aconteceram, como eles são. Então, esse compromisso que a gente tem que ter com a verdade. Compromisso em ser correto, né? As nossas atitudes têm que ser pautadas, têm que ser atitudes corretas. Esse é o nosso compromisso, né? Eu preciso respeitar as regras, eu preciso respeitar, né, os acordos que a gente tem, eu preciso respeitar o regimento escolar, eu preciso ser correto nas minhas atitudes, correto no meu compromisso. E também o compromisso em ser pontual, né? Então a gente precisa ter esse compromisso com a pontualidade. Se a gente marca em um determinado horário, a gente precisa cumprir esse horário, né? Poxa, que coisa mais chata a gente marcar um compromisso e aparecer nesse compromisso meia hora, uma hora depois, né? Então vejam que os pilares, né, que precisam aí, que a gente precisa ter em mente quando a gente fala a questão do compromisso, né? A ética, a verdade, em ser correto, em ser pontual, são pilares que ajudam aí a gente a ter um compromisso. Então aqui, ó, precisamos de pessoas comprometidas em nossa sociedade, comprometidas em vários aspectos, né? Então nós temos que ter esse compromisso. Quando assumimos um compromisso com alguém, temos que ser responsáveis. Então vejam que compromisso e responsabilidade são palavras que caminham juntas, são conceitos que caminham junto. Assumir o compromisso com alguém, nós precisamos ter responsabilidade, os pilares aí, né, do nosso compromisso, ética, ser correto, né, ser pontual, e ser, né, não faltar com a verdade, são os pilares do nosso compromisso. Uma atividade escolar em equipe, né, exige compromisso de todos os estudantes. É tão comum na nossa sala de aula que a gente faça, né, alguma atividade escolar em equipe, que faça atividade escolar em grupo, que a gente divida as tarefas, daí você vai apresentar um trabalho. Então é necessário que a gente haja com compromisso, né, com responsabilidade com a nossa equipe, com os nossos colegas de sala de aula, com os nossos professores, né? Ser responsáveis com nossos compromissos é uma qualidade, gente, né? Uma qualidade que as pessoas procuram nas outras pessoas, né? A gente quer se relacionar com pessoas compromissadas e com pessoas responsáveis. Quando a gente vai fazer um trabalho de escola, por exemplo, a gente quer pessoas responsáveis na nossa equipe, comprometidas com o trabalho escolar. Se a gente vai fazer uma tarefa em casa, né, vai exercer uma atividade remunerada, a gente quer pessoas compromissadas, pessoas responsáveis. Olha a importância desses dois conceitos para a nossa vida, né? Responsabilidade e compromisso. E aqui eu tenho uma atividade para a gente pensar um pouquinho, né? E em seu caderno, vamos lá no caderno, escreva um parágrafo sobre a importância de ter compromisso na vida social. Não se esqueça de socializar, de compartilhar a sua resposta com os teus colegas, né? Coloque a sua resposta, escute as respostas dos colegas e vamos construir junto o conhecimento. A gente volta a fazer a correção, pessoal.
Galera, voltamos com a correção, né? Então você construiu aí um parágrafo sobre a importância de ter compromisso na nossa vida social. Então aqui uma possibilidade de resposta, compartilhe a sua resposta com os colegas, né? Precisamos ter atenção e cumprir com os nossos compromissos. Na possibilidade de não cumprir com o compromisso, como, por exemplo, participar de uma reunião, devemos sempre informar aos envolvidos e não comprometer a ação. Isso é ser uma pessoa compromissada, né? Afinal de contas, pode acontecer o imprevisto e você não poder comparecer ao seu compromisso. Procure avisar as pessoas que estão te aguardando, aquelas pessoas que você combinou o seu compromisso, beleza? Então aqui, ó, responsabilidade. Olha que palavra importante, né? Responsabilidade. Em um sentido comum, responsabilidade diz respeito à condição ou à qualidade de alguém ser responsável, né? Quem é responsável por nós, né? Quais são as responsabilidades que nós temos? É um pressuposto que ser responsável é ter capacidade e consciência quanto aos atos que a gente pratica voluntariamente. Então nós somos responsáveis por tarefas na nossa casa, por exemplo, né? Quando os nossos pais nos delegam tarefas de casa, nós precisamos mostrar essa responsabilidade. É uma qualidade que as pessoas apreciam, uma qualidade positiva, uma qualidade que a gente busca nas pessoas e que a gente tem que desenvolver, né? Lembre-se que a gente tem que agir com responsabilidade. É uma qualidade ser uma pessoa responsável, ser um estudante responsável, ser um trabalhador responsável, ser um ser humano responsável, né? E nós temos várias responsabilidades, né? De acordo com as nossas idades, com as nossas capacidades, a gente vai tendo, aumentando as nossas responsabilidades, né? Alguns tipos de responsabilidade. Então nós temos campos aí da responsabilidade, como por exemplo a responsabilidade social, né? Essa responsabilidade com relação à sociedade. Então uma expressão utilizada por empresas, né? A responsabilidade social de uma empresa, né? Os projetos sociais em que ela atua. A responsabilidade ecológica. Olha que importância, né? A responsabilidade que a gente tem com o meio ambiente, né? Quando a gente separa o lixo, quando a gente não joga o lixo em lugar inadequado. Então essa responsabilidade que a gente tem em cuidar do nosso planeta, da nossa casa, do planeta Terra. Essa responsabilidade que a gente tem com o meio ambiente. Responsabilidade escolar, né? Os alunos responsáveis pelas suas tarefas, os professores responsáveis em sala de aula, né? Isso também é um atributo, a gente utiliza no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, dentro das escolas, né? Responsabilidade familiar, outro conceito importante, né? Então, na nossa estrutura familiar, as pessoas passam a ter as responsabilidades familiares, né? Os menores de 18 anos, os pais são responsáveis pelos menores de 18 anos, por exemplo. Responsabilidade civil, né? São os direitos que a gente vai adquirir a partir da nossa maioridade. Então, por exemplo, né, aos 16 anos, nós não somos ainda maiores de idade, mas a gente tem o direito de votar, essa responsabilidade civil. A partir dos 18 anos, nós passamos a ser civilmente responsáveis, responder pelos nossos próprios atos, né? A gente acaba adquirindo mais responsabilidade. Beleza? Olha aqui uma atividade para a gente. Opa, atividade não, né? Sobre responsabilidade. Vamos lá. Na sociedade, ser uma pessoa responsável é algo apreciado. As pessoas admiram a questão da responsabilidade. Na escola, ser um aluno responsável com os estudos, né? Com o patrimônio escolar, com as regras, é uma qualidade muito valorizada. A gente precisa ser responsável por esse ambiente em que a gente frequenta, né? Que é a escola. Então, essa responsabilidade que a gente deve ter. É sempre bom poder ouvir dos nossos professores, dos nossos pais, que nós somos pessoas responsáveis, não é mesmo? Quando a gente escuta, olha, né, você é um aluno muito responsável, isso é um elogio muito bom para a gente receber dos nossos professores, dos nossos pais, das pessoas com quem a gente se relaciona, né? Agora sim a nossa atividade, né? Sobre compromisso e responsabilidade. Assinale a alternativa correta. Então a gente tem aqui 4 alternativas, leia com atenção e assinale a alternativa correta e a gente volta para a correção, tá bom?
Galera, vamos corrigir a nossa atividade então, né? Sobre compromisso e responsabilidade, para você assinalar a alternativa correta, né? Então algumas traz aí, né? Letra A, devemos escolher entre uma ou outra qualidade? Acho que não, né? Compromisso e responsabilidade, a gente precisa ter os dois. Então aqui, né? Compromisso e responsabilidade são duas características importantes, necessárias, fundamentais para o nosso convívio social. Lembrem, né? Ser pessoas compromissadas e ser pessoas responsáveis com os nossos compromissos, com as nossas tarefas, com as relações sociais. Então, o que a gente estudou, né? A gente viu aí a importância, né? Não só a importância da responsabilidade no dia a dia, mas também a importância da gente cumprir com os nossos compromissos, de ser pessoas responsáveis, de ser pessoas compromissadas, beleza? Então, importante isso. E a gente vai, então, na próxima aula, discutir sobre convívio social, tolerância e responsabilidade. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Ezio, nosso intérprete. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.